Ok, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma palestra do Seminário de Métodos em Administração. Esse seminário é uma parceria do PPGA com o Mestrado Profissional em Administração Pública. Hoje a gente tem como palestrante a professora Heloísa Watanabe. Gostaria de agradecer imensamente a disposição da professora em estar aqui com a gente hoje, em fazer essa palestra, apresentar, trazer mais um método para a gente. Eu quero agradecer também de antemão a Thaísa, que é doutoranda do PPGA e nossa equipe de apoio aqui, né, junto com a Bárbara. Então, elas que ajudam a gente a tornar possível aqui o seminário. Bom, a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente vem seguindo nas outras palestras, tá? A professora Heloísa, ela vai fazer uma apresentação e logo em seguida a gente abre para perguntas, comentários das pessoas que estão participando, né? Além disso, quem quiser mandar as perguntas aqui pelo chat, já pode ir mandando, que eu já vou compilando aqui, depois eu passo para ela ou eu convido vocês mesmos para perguntar, fazer as perguntas, ok? A professora Heloísa vai apresentar para a gente hoje modelagem de equações estruturais, que é um método aí muito importante aí dentro dos métodos de estatística, né? Então, ela vai trazer essa apresentação, e eu acho que é importante principalmente para os alunos do mestrado profissional, porque eles estão tendo agora a disciplina de estatística, então eles vão ter a oportunidade de ver agora uma extensão do que eles estão vendo lá na disciplina com o professor Daniel, tá? Então é isso, pessoal, quero agradecer a presença de todos, especialmente a presença da professora Heloísa. A professora Heloísa, ela é professora do Departamento de Administração e também do Programa de Pós-Graduação em Administração da UNB, o PPGA. Professora Heloísa, seja muito bem-vinda. Satisfação, prazer tê-la conosco hoje à noite. Muito obrigada. Bom, obrigada. Eu quero agradecer também, né, claro, professora Dalmi, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Estou feliz, né, de estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre esse método que me fascina, que é desafiador ainda, mesmo tendo algum tempo que eu uso esse método, ainda assim, ele é desafiador, até para mim. E queria agradecer também a Thaísa pelo apoio, a Bárbara, né, como a professora Dalmi falou, sem elas a gente não estaria aqui, com apoio aí, com toda a ajuda mesmo de vocês, valeu demais. E, bom, eu estou feliz um pouco, assim, eu estou um pouco mais aliviada, porque eu estou começando a ver pessoas que eu conheço, a Gisele entrou, o Euler também, então vou me soltando aqui um pouquinho. Gente, um prazer conhecer vocês, tá? De estar aqui com vocês, além dos conhecidos, claro, né? Eu vou só compartilhar minha tela aqui e a gente começa a nossa conversa. Heloísa, o tema é tão interessante que a gente tem hoje aqui o palestrante da última palestra, né? Que é o nosso amigo Fagner. Legal. Aqui com a gente hoje. Que maravilha. Só um minutinho, gente, deixa eu só... escolher a tela. Eu acho que já apareceu. Só me confirme, por favor. Já, apareceu. Estamos vendo sim, está ótimo. Tá ótimo. Então, eu vou iniciar, então, de novo, né? É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, falando sobre essa ferramenta, né? Sobre esse método. E antes de eu começar, eu queria... O professor Adalmi já me apresentou, né? Mas eu vou falar um pouquinho... sobre as pesquisas que eu faço, para vocês até me conhecerem um pouco, e até o porquê, né, que o professor Adalmi me chamou para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Bom, eu sou professora, então, do Departamento de Administração, também do PPGA. Eu atuo no PPGA, né, eu atuo na linha de M, que é Estratégia, Marketing e Inovação, e minhas linhas de pesquisa, meus temas de pesquisa focam em comportamento do consumidor, dentro do marketing, principalmente levando em conta a sustentabilidade, o consumo sustentável. De qualquer forma, tá? Eu vou trazer exemplos para vocês aqui que tem um locus na administração pública. Eu não vou falar de consumidor, não vou falar de consumo, não se preocupem.
Eu procurei adaptar aqui algumas coisas, enfim, para ficar até mais fácil para vocês e um pouco mais palpável. Bom, eu tive meu primeiro contato com a modelagem durante o meu mestrado, durante o meu primeiro ano de mestrado, e naquela época a modelagem ainda não era muito difundida na administração. Então era tudo muito novo, né? Então era um desafio para a gente. Inclusive eu tinha uma colega na época, né? E a gente meio que foi desvendar o que seria, né, a modelagem, por que ela é tão legal, por que ela é tão importante. E naquela época fazia todo sentido a gente aplicar essa técnica nos nossos dados lá, na nossa pesquisa de mestrado, né? Tanto a pesquisa dela quanto a minha. Então, a gente aplicou, eu e ela juntas aí, mas a gente aprendeu muito juntas. De lá para cá, né, eu venho trabalhando com a modelagem, ainda estou, então, na minha tese de doutorado também, de novo, né, eu apliquei, enfim, em outras pesquisas que eu já fiz, artigos que eu publiquei. E como eu falei para vocês, é uma técnica muito desafiadora, ela é linda, assim, ela é fascinante mesmo. Para quem entende a lógica dela, sabe a utilidade que ela tem e o quanto que ela torna mais fácil algumas análises. Por mais que todo mundo ache que ela seja muito complicada, realmente ela é muito complexa, porque os modelos podem ser muito, muito complexos. Mas quando a gente olha, né, as definições básicas, os conceitos básicos, a gente começa a perceber que o raciocínio, né, na prática, ela não é tão complicada, né? Ela é simples, a gente consegue fazer, tá? Por mais que tenha realmente essa nossa crença de que ela é muito difícil. Bom, então, foi por isso, né, que eu tenho um pouco de experiência, por isso que a professora Dalmi me convidou para essa palestra. Eu gosto de ser muito prática, viu, gente? Então, eu não sou estatística, então, sou formada em administração, tenho mestrado e doutorado em administração. Eu vou tentar passar para vocês aqui, de uma forma mais simples possível, os principais conceitos de modelagem, e também vou falar de alguns exemplos que eu vou trazer para vocês. Mas, como eu falei, eu sou muito prática, então, assim, eu sempre vou pensando realmente na facilidade para vocês compreenderem a utilidade do método, tá? Aqui vocês não vão sair expert em modelagem, não esperem isso, esse não é o intuito, é realmente de apresentar para vocês mais esse caminho que vocês podem seguir no trabalho de vocês, tá? Ou, enfim, futuramente vocês também podem usar sem ser relacionado à dissertação de vocês. Ixi, não foi. Agora foi. Eu apresento para vocês aqui só uma agenda mesmo, o que vocês vão esperar aqui hoje da nossa conversa. Então, eu vou fazer uma breve introdução, apontando alguns conceitos bem básicos aí da estatística, e depois eu vou entrar com as definições, né, de modelagem, algumas vantagens, né, por que a gente usa, por que ela é importante, por que eu tenho que, ela é preferível, né, do que outros métodos, alguns conceitos-chave. Aqui é muito importante porque a modelagem, ela tem uma linguagem. Então, quando vocês, né, vão estudar modelagem, ou abrem um livro de estatística para falar de modelagem, ou um artigo, a gente tem uma linguagem própria, né? Tem alguns termos que realmente a gente precisa entender para a gente entender as relações que vão ser testadas. Por fim, aí, eu vou dar 2 exemplos de aplicações. Então, foram 2 trabalhos que eu participei, que eu realmente ajudei ali na análise de modelagem. E, por último, eu vou apresentar alguns modelos mais complexos, 2 exemplos também, que não é da minha autoria, de um grande amigo meu, mas daqui a pouco eu falo quem é. E eu que chamei de complexo, tá? Eu defini eles como complexos, porque realmente eles envolvem mais variáveis, tá? E mais relações. De novo, para vocês terem uma noção aqui do método. Bom. Antes, então, da gente falar propriamente da modelagem, eu convido vocês para a gente dar um passo para trás, tá? Antes da gente realmente falar da modelagem, eu vou falar um pouquinho aqui, realmente uma revisãozinha básica aí sobre correlação e sobre regressão, tá? Eu acho que é fundamental para a gente meio que alinhar aqui as informações. Então, quando eu estou falando de correlação entre variáveis, né, a gente está falando aí do grau de relação entre variáveis quantitativas. Então, o que acontece aqui, né? Quando eu falo que duas variáveis estão correlacionadas, quer dizer que elas variam juntas.
né? O que acontece com uma, acontece com a outra, tá? E essa correlação aqui, ela pode ser positiva ou negativa. Aqui eu estou falando realmente só de um comportamento mesmo. Então, por exemplo, quando eu posso dar o exemplo de duas variáveis que são correlacionadas. Quanto mais horas eu estudo, então, a minha variável é horas de estudo, maior o meu desempenho acadêmico. Então, ou seja, elas estão correlacionadas positivamente. Então, elas andam juntas, né? Elas caminham junto no mesmo sentido. Então, quando uma sobe, a outra sobe também, tá? E essa correlação, então, é significativa, né? Bom, mas eu posso também ter correlações negativas, tá? Que existe essa relação entre essas variáveis, só que acontece de forma negativa. Enquanto uma sobe, uma aumenta, outra diminui. Então, por exemplo, eu posso pensar, né? Quanto mais eu falto aula, né? Quanto mais ausente eu estou das aulas, menor o meu desempenho acadêmico. Então, essas variáveis têm uma relação, elas estão correlacionadas, mas só que de forma negativa. Né? De novo, né? Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Aí a gente tem também, né, que avaliar a força dessa correlação. E as correlações, geralmente, né, depende de qual que a gente vai usar, mas elas variam aí, geralmente entre -1 e 1. E quanto mais próximo de 1, né, ou quanto mais próximo de -1, maior será a força dessa relação, tá? Só que essa correlação, quando a gente está falando de correlações entre as variáveis, elas são muito úteis, a depender do seu objetivo de pesquisa, tá? Só que não indica nenhuma predição. Ou seja, eu não consigo dizer se uma variável ela está afetando a outra. Se uma variável ela tem um efeito sobre a outra. Eu não consigo falar isso, né, fazendo correlação. E, além disso, eu não tenho também o tamanho do efeito. Né? Eu tenho a força da correlação, mas eu não sei como, eu não tenho a predição, eu também, logo, não tenho o tamanho desse efeito. Com isso, normalmente, né, de novo, dependendo do objetivo, né, eu posso fazer uma correlação entre essas variáveis e partir para um método, né, uma técnica um pouco mais avançada, que é a regressão. Aí sim, né, quando eu estou falando de regressão linear, aí ela vai identificar, aí ela vai testar para mim, para nós, né, uma relação de predição. Então, eu vou estar falando realmente, né, do efeito de uma variável sobre outra variável, e aqui eu vou conseguir identificar, né, as variáveis dependentes e as variáveis independentes, né? As variáveis dependentes, então, eu sempre ensino, né, sempre penso isso, né, quando eu falo, para vocês não esquecerem, tá? Então, variáveis dependentes são aquelas que dependem de outras. Então, ela é a variável que vai ser explicada, né? Então, é o meu y, o meu x da questão ali mesmo. E as variáveis independentes, ou seja, elas não dependem de ninguém, elas não são influenciadas, mas elas influenciam outras, que são as variáveis dependentes, tá? Então, aqui, a regressão, ela vai nos fornecer isso, né? Então, ela vai fornecer o grau de efeito, né, de cada variável independente do meu modelo sobre a variável dependente. E ainda fornece o tamanho do efeito do modelo, que para nós aqui é o R quadrado. Então, com certeza, vocês já ouviram falar sobre isso, né? R quadrado ajustado, que é o quanto, né, o modelo ali, as variáveis independentes prevêem, né, a variável dependente. Uma coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente está conversando sobre regressão é a gente pensar realmente, e é isso, né, mas é porque a gente esquece, depois de alguns anos aí longe da escola, né, do ensino fundamental, do ensino médio, a gente esquece. Mas quando a gente está falando em regressão, a gente está falando o quê? De equações de primeiro grau. Né? Então, quando a gente está falando lá, a gente coloca, só lembrar vocês, né, do eixo X, do eixo Y. O eixo Y, então, é o que eu quero explicar, né, o eixo X seria que a minha variável independente. Então, é a mesma coisa, tá? É uma equação mesmo de primeiro grau. Aqui eu mostro para vocês, só para deixar mais claro, tá? Porque, de novo, eu não sei, né, o entendimento da turma sobre regressão, então eu preferi realmente trazer aqui um desenho para a gente ver, né, e até para vocês fixarem o conceito mesmo de variáveis independentes e variável dependente, e aqui só um modelinho bem simples, né, de uma regressão. Aqui, gente, é só um desenho, tá, gráfico,
Eu não vou mostrar a equação aqui, eu acho que então não tem necessidade, mas é só para vocês visualizarem aí a lógica da regressão. Então, do lado direito aqui, eu tenho a minha variável y, que vocês estão vendo. Então, a minha variável y aqui é a minha variável dependente. Eu quero explicar essa variável, né? Eu quero saber quais fatores influenciam essa variável. Então, vamos imaginar que pode ser, por exemplo, o desempenho da organização. Tá? Poderia ser a minha variável y aqui. E eu quero saber o que influencia, né, esse desempenho. Eu posso escolher ali, a literatura, na verdade, ela vai me fornecer essa informação, né? Quais são as variáveis preditoras, né, de desempenho. Então, aqui, né, eu coloco o lado esquerdo para vocês aí, que está em vermelho, né? As variáveis x1, x2 e x3, que são as minhas variáveis independentes. Então, x1, x2 e x3 afetam, influenciam y, influenciam o desempenho. Isso daqui é uma regressão linear múltipla, né? Porque eu tenho 3 variáveis independentes aqui e uma variável dependente. Agora, pessoal, vamos imaginar o seguinte, que na minha pesquisa, eu tenho um modelo um pouco mais complexo. Eu quero testar, na verdade, eu tenho várias variáveis dependentes. Então, vamos supor que o desempenho, ele se divida em 4 fatores. Porque desempenho é uma variável difícil de medir por um fator ou por um item, né? Geralmente aqui eu estou falando de fatores, né? Eu estou falando de algumas dimensões que diz respeito, né, ao desempenho, tá? Então vamos imaginar isso. O que normalmente a gente faria se a gente estivesse mexendo com regressão linear múltipla lá? Eu faria uma regressão, ia lá no SPSS ou em outro programa e ia rodar uma regressão, uma variável dependente. Aí depois eu ia rodar outra regressão com minha outra variável dependente. Aí depois eu fazia sucessivamente, ou seja, eu rodaria separadamente várias regressões ao mesmo tempo, tá? De novo, a lógica aqui é a mesma. Então, eu estou vendo realmente o efeito de uma variável, de algumas variáveis, né, sobre a outra. O que a modelagem, então, vem trazer de especial, tá? De novo, de especial e de vantagem aqui, né? Por quê? Porque ela vai conseguir rodar essas relações que a gente falou agora de regressão, todas ao mesmo tempo em um mesmo modelo. Então, ao invés, né, de fazer uma análise para cada variável dependente, eu posso colocar tudo no mesmo pacote, eu posso colocar tudo no mesmo modelo que eu vou testar lá dentro do software, tá? Isso que eu estou falando para vocês é uma das vantagens de se usar a modelagem. Mas, de novo, o raciocínio aqui é o mesmo. Quando a gente está pensando em modelagem, a gente realmente está pensando aqui em relações mesmo de efeito, de predição. Só que ela é mais complexa por conta do que eu falei para vocês. Então, só para a gente ter um pouquinho aqui do histórico mesmo, né, de modelagem, quando ela surgiu, então foi na primeira metade do século XX, a partir dos trabalhos de Wright e do Spearman. Aqui é interessante a gente notar, né, que depois da segunda metade do século XX, aí sim generalizou-se para as ciências sociais, tá? É interessante a gente notar que a gente tem uma crença, né, a gente acredita, enquanto pesquisador, que a modelagem é algo muito novo, né? Porque, sei lá, eu diria que nos últimos 20 anos, 15 anos, né, ela está sendo muito utilizada dentro da administração. Só que aqui é para a gente perceber que ela está aí tem décadas, né? Porque realmente o uso dela hoje é muito maior, né, do que antigamente. Aí depois eu apresento para vocês uma definição mesmo de modelagem. Então, a modelagem é uma metodologia estatística que adota uma abordagem confirmatória para a análise de uma teoria relacionada a algum fenômeno. Então, ela é um conjunto, né, de técnicas estatísticas que eu consigo rodar, que eu consigo analisar ao mesmo tempo. Uma coisa muito importante, gente, eu repito isso muitas vezes. Quando a gente está falando de modelagem, quando a gente quer aplicar a modelagem, a gente tem que estar muito preocupado com a teoria. Tá? O que é a teoria, o que os artigos, o que os estudos eles relatam sobre o fenômeno que eu estou investigando. Tá? Então, o apoio da teoria aqui, ele é fundamental, tá? Para a gente rodar aí, para a gente analisar a modelagem. Só um pouquinho de trabalho aqui. Deixa eu só fazer aqui, gente. Bom,
Bom, então o termo modelagem por equações, ele transmite duas ideias importantes, as principais, né? Os processos causais, ou as relações causais, são representados por uma série de equações estruturais, ou seja, as regressões. Então, uma série, né, de equações ali, de regressão que a gente acabou de falar, o raciocínio é o mesmo, tá? Envolvendo as VDs e as VIs, beleza. E essas relações estruturais podem ser modeladas para permitir uma conceituação mais clara da teoria em estudo. Aí o Marocco, né, que é um dos autores que eu me baseei, gosto muito do livro dele, inclusive, e eu até coloquei entre aspas aqui, que ele vai falar, né, que a teoria é o motor da análise, tá, de equações estruturais. O que acontece aqui, pessoal? Eu coloquei para vocês aí, entre aspas, os processos causais, tá? Causais aqui, realmente uma grande aspas. Por quê? Isso é um grande debate, né, na literatura, e eu diria que esse debate, na verdade, está resolvido, mas enfim. Muitos autores vão usar, né, esse termo de causalidade, né? A modelagem, ela analisa relações causais. Ou seja, uma variável, né, algo causando outra coisa, né? Como se a variável independente causasse, né, a variável dependente. Só que muitas vezes a gente pode perceber que essa causalidade ela não acontece. Tá? É uma influência, né, uma predição. E por isso que é muito criticado esse termo, tá? De causa. Eu, Heloísa, eu não uso, tá? Esse termo eu coloquei aqui porque realmente para a gente debater, para vocês verem que isso realmente tá na literatura. E mais do que isso, né? Quando a gente está falando de causalidade mesmo, a gente pode afirmar mesmo que tem causalidade se a gente fizer, né? Se a gente usar uma outra metodologia, que é o delineamento experimental, né? Ou seja, eu vou manipular as minhas variáveis independentes, né? E vou ver o efeito dessas variáveis, né? A causalidade mesmo dessas variáveis na minha variável dependente. E isso controlando a outras variáveis. Então, a literatura, né, ela aceita que relações causais, então, elas são previstas em delineamento experimental. Por isso, de novo, eu coloquei causais aqui. Bom, aí o Marocco também vai falar o seguinte, que uma forma de simplista, tá? E é o que eu quero para vocês aqui, quando a gente fala de modelagem, a gente pensa nessa modelagem, então que realmente é uma combinação de análise fatorial e de regressão linear, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a análise fatorial. Bom, e algumas vantagens, tá? Da modelagem. Gente, se eu estiver muito rápido, aí vocês me avisem, tá? Thaís, me dá um alô aí, se eu estiver muito rápido. Muito rápido. Bom, quais são as principais vantagens, né, da modelagem? Primeira coisa, ela é uma abordagem mais confirmatória do que exploratória. O que isso quer dizer, né? De novo, a teoria, né? Ela vai confirmar, ou não, né? Vai depender do modelo, mas ela vai confirmar a teoria, né? Aquelas pesquisas que estão sendo realizadas em relação a algum fenômeno. Tá? Ela é muito mais confirmatória do que exploratória. O que acontece? Eu não indico, por exemplo, vocês fazerem a modelagem se vocês estiverem desenvolvendo pesquisa exploratória. Por quê? Porque a modelagem, ela pressupõe que o pesquisador, ele conhece da literatura, e essa literatura, ela já é um pouco consolidada. Tá? Já existem, então, testes e pesquisas em relação àquele objeto de estudo que vocês estão analisando. Por quê? Porque vocês vão ver, né, não sei se vocês já têm alguma experiência nisso, que a modelagem, quaisquer que for o software que vocês forem usar, tá? E tem vários softwares para vocês usarem. O pesquisador vai ter que indicar para o software o que ele vai fazer. Quais são as VIs, quais são as VDs. Então, se é muitas vezes uma pesquisa exploratória, eu não sei ainda como que essa relação ela acontece. Então, eu, pesquisador, não consigo definir quem é a VD e quem são as VIs. A partir do momento que a teoria está um pouco mais consolidada, a gente já consegue prever essas coisas. Então, a modelagem, por isso, né, ela é mais confirmatória do que exploratória.
ela incorpora variáveis observáveis e variáveis latentes, que são os dois tipos de variáveis principais dentro do modelo de equações estruturais. Então, outra vantagem, né, é que ela testa várias relações ao mesmo tempo, né, como eu já disse para vocês. E o mais legal também, né, uma das maiores vantagens, na minha opinião, da modelagem, além do teste de várias variáveis, de várias relações ao mesmo tempo, é que ela o software fornece indicadores de qualidade. É como se a modelagem ela atestasse para a gente a qualidade daquele modelo que eu estou avaliando. Ela vai me falar, e ela vai, mais do que isso, ela vai me indicar também alguns direcionamentos. Tá? Então, ela tem vários parâmetros, vários testes que ela faz que me indica isso, e esses indicadores de qualidade. Ela fala, olha, Luísa, olha, seu modelo está ok, seu modelo está coerente, as suas variáveis, elas medem realmente o construto que você quer. Então, para mim, assim, é uma das maiores vantagens da modelagem essa, tá? Você realmente fica seguro, mais seguro em relação à sua análise. E também, né, a modelagem é capaz de calcular os efeitos indiretos, né? Então, por exemplo, efeitos de mediação, a modelagem ela fornece, né, esse tipo de análise. Então, é uma outra vantagem. Agora, né, vamos falar de alguns conceitos-chave. Como eu falei para vocês no início, né? Algumas terminologias são importantes da gente conhecer. Até para a gente saber interpretar a modelagem, saber ler realmente, tá? Ler um artigo, ler os resultados de um artigo, visualmente a gente olhar um modelo, né, de modelagem, você já identificar, né, alguns pontos, então é importante a gente falar desses conceitos. A primeira delas, né, são as variáveis observadas, tá? Que eu citei agora há pouco para vocês. Que nada mais é, gente, as variáveis observadas, do que as variáveis que a gente realmente vai medir. Aquelas que a gente pode medir diretamente. Eu posso medir diretamente, ali eu faço um questionário com vocês agora, tá? Vamos supor. Todos os itens daquele questionário são variáveis observadas, então eu consigo mensurar diretamente aqueles itens, tá? A avaliação de vocês em relação àqueles itens. Por exemplo, eu consigo mensurar, né, diretamente a disposição do consumidor a pagar por um produto. Eu pergunto para ele, quanto você está disposto a pagar por esse produto? Ele vai me falar, olha, R$20. Então, isso é uma variável observada. Então, nada mais é aqui do que os nossos dados coletados. Eu coletei meus dados, pode ser dados secundários, mas esses dados aqui são as minhas variáveis observadas. Qual que é o X aqui da questão? Que essas variáveis observadas, muitas vezes, dentro do modelo de equações estruturais, elas são indicadores, são parâmetros que formam as variáveis latentes, ou os meus construtos, tá? Eu vou deixar mais claro aqui para vocês. Aí, logo, então, as variáveis latentes é o contrário das observadas. Eu não consigo medir diretamente as variáveis latentes. Eu diria, então, que as variáveis latentes, elas são mais complexas, né? Elas envolvem mais coisas do que as variáveis observadas. Então, e elas são medidas, como eu já disse, né, por meio de um conjunto de variáveis observadas. Então, é como, né, como se alguns itens, né, que eu tenho ali, que eu medi, formasse, então, essa variável latente, tá? Essa minha variável que realmente eu não consigo medir diretamente. Um exemplo disso é a variável, pode ser, né, a variável depressão. Depressão, tá? A depressão, muitas vezes, eu não consigo medir depressão diretamente, ou às vezes por meio de um item só. Ela é muito complexa para ser medida. Então, geralmente, ela vai ser medida por vários itens, ou várias características, né, ou várias variáveis, tá? E essas variáveis são as observadas, que vai formar aqui para mim, né, a depressão, tá? O conceito mesmo de depressão. E é importante a gente ressaltar também que dentro do modelo estrutural, né, da modelagem, tanto as variáveis observadas quanto as latentes, elas podem assumir papel de variáveis dependentes ou independentes, não tem problema, tá? Então, aqui é livre, tá? Vai depender do modelo que vocês vão analisar, da teoria, tá? Então, aqui não tem problema, tanto uma quanto a outra podem ser tanto VI quanto VDs. Um outro conceito também que sempre vai aparecer é a questão dos erros, né, dos resíduos, erros de medida mesmo, que é o que acontece também na regressão.
Então, sempre em todo o parâmetro que eu calcular ali da modelagem, eu vou ter um erro associado, né? Que nada mais é do que a variância, o que não foi explicado pela variável latente ou pelo indicador correspondente, né? De novo, é o mesmo raciocínio aí da regressão. Tudo bem por enquanto, pessoal? Estão me acompanhando? Só me falam sim ou não, porque eu não consigo ver vocês. Tudo certo, professora. Beleza. Obrigada, gente, pelo feedback. Um outro conceito também chave da modelagem que eu considero é a questão dos índices de ajuste. Lembra que eu falei para vocês que a modelagem, então, ela oferece para a gente indicadores de qualidade? Tem outros também, mas esse daqui é um deles, tá? Uma das formas aí de averiguar essa qualidade que eu estou falando do modelo. Então, são indicadores gerais, tá? Do modelo testado. E aqui, gente, eu apresentei para vocês alguns, tem dezenas, tá? O software, então, ele vai rodar, nós tem dezenas desses índices de ajuste, tá? Aqui eu coloco para vocês os mais comuns, eu diria, tá? Que geralmente a gente vai ver o relato desses daqui. Então, tem o GFI, o TLI, o CFI, o RMSA, o SRMR. Mas o que isso significa? Estatisticamente, mede realmente a qualidade desse meu modelo, do meu modelo, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que não convém mesmo. O que a gente precisa saber, né, desses indicadores? Né? Que o CFI, o TLI e o CFI, eles precisam ser valores próximos de 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Mais ajustado está o meu modelo, mais qualidade tem o meu modelo. Tá? Então, a gente coloca em valor de referência aqui de que esses valores aí, que esses índices, eles precisam ser maior do que 0,9. Tá? E tá excelente, gente. Se for acima de 0,9, tá muito bom. Já o RMSA e o SRMR, os valores de referência eles precisam ser menores, né, do que 0,08. Tem alguns autores que são mais exigentes ainda, falando que esse valor, na verdade, esses valores têm que ser abaixo de 0,05. Tá? Então, vai depender dos autores que vocês vão consultar. Um detalhe muito importante aqui, pessoal, e eu falo por experiência própria, tá? Pela experiência que eu tenho, é que, como eu, de novo, né, falo para vocês da importância da teoria. O que já aconteceu comigo? Tá? E eu já vi acontecendo também com outros pesquisadores. Eu monto o meu modelo, testo o meu modelo, beleza. E, teoricamente, ele está coerente, tá, com a literatura. Poxa, e eu rodo lá os índices, peço, né, para o software os índices de ajuste, e muitas vezes, sei lá, o GFI ou o CFI, ele está abaixo de 0,9. Então, eu acho lá, por exemplo, 1,85. 1,87. O RMSA também, tá? Claro que vai depender muito do indicador. Então, tem indicadores, por exemplo, que são muito sensíveis ao tamanho da amostra, tá? Tem outros indicadores que são muito sensíveis à quantidade de parâmetros que você está medindo. Mas, enfim, cada caso é um caso. O que eu digo para vocês, né, como conselho, não se desesperem caso isso aconteça. Poxa, o meu GFI deu 0,86, 0,87. Não tem problema, gente, tá? Não tem problema. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma análise estatística que é uma máquina, é um software. Então, ele não sabe de teoria, né? Ele não sabe da experiência que outras pesquisas ou que a base científica ela tem, tá? Então, é um programa. Ele vai eu vou alimentar, né, o programa. Então, ele não pensa como se fosse isso, né, na teoria, tá? Então, ele não pensa. Então, aqui, de novo, a teoria é mais importante. Tá? Então, às vezes que aconteceu isso comigo, desses indicadores não serem tão ótimos assim, basta você, teoricamente, justificar, tá? Que os avaliadores aceitam, e a modelagem por si só, ela defende muito a teoria. Tá? Então, de novo, não se desesperem caso esses índices de ajuste não sejam perfeitos. E uma outra coisa que eu vejo muito acontecer, tá? Quando a pessoa encontra ali um índice de ajuste insatisfatório, eu diria, ela se desespera e, mais do que isso, ela começa a mexer no modelo.
começa a fazer alterações. Começa realmente a espremer, sabe? O modelo para ver o que sai e tal. Começa a fazer um monte de teste e tal. Bom, eu, Heloísa, de novo, prezo pela parcimônia e por obedecer, e obedecer assim, né? Por estar condizente com a teoria. Não estar tão ligada com isso, porque você acaba mexendo muito, só por causa de um valor. Só para o meu CFI ser maior que 0,90, eu modifiquei no meu modelo inteiro, ou às vezes tirei uma variável, tirei um item, né? Uma variável observada que era importante, a teoria fala que aquilo ali é importante, eu tirei, só porque eu estou pensando realmente nesses índices de ajuste, tá? Então, de novo, não se prendam a isso. Essa é a minha dica, tá? Para vocês aí, se vocês forem usar a modelagem. Um outro conceito também legal para apresentar aqui para vocês, que também que ajuda também a ajustar a qualidade, avaliar a qualidade, é a questão dos índices de modificação. Aqui, de novo, você precisa ter um cuidado, ter um bom senso ao usar, tá, os índices de modificação. O que esses índices fazem, né, esses indicadores? Eles indicam possíveis ajustes que podem ser realizados no modelo para que eu melhore o ajuste. Mas aqui, gente, nada de muito significativo, eu diria. Tá? Então, por isso que aqui tem que ter bom senso. De novo, porque é um software estatístico, né? Então, ele vai falar para mim, por exemplo, que muitas vezes duas variáveis observadas, elas estão altamente correlacionadas, tá? Mesmo elas fazendo parte da mesma variável latente, tá? Então, aqui, por exemplo, se a teoria fala que essas duas variáveis minhas, elas realmente estão correlacionadas, basta eu inserir no modelo uma setinha dupla que indica a covariância, que indica a correlação, tá? Geralmente, o que acontece? Índices de modificação, o valor dos índices, o software, não se preocupe, tá? Ele roda isso e vai dar uma lista para a gente desses indicadores. E geralmente a gente vai procurar pelos índices de modificações mais altos, tá? Aqui eu não tenho um número de referência, não, tem que ser maior que 40, tá? Tem que ser maior que 50. O que eu faço geralmente? Observo, tá? Vejo a lista lá dos índices de modificação e observo os conjuntos, né, as duplas de variáveis que estão com índice de modificação alto, tá? E vou realmente, se faz sentido, eu vou ajustando, se não faz, eu não ajusto. Tem muita coisa que não faz sentido na teoria, que o índice de modificação aponta. De novo, ter bom senso, tá? Nessas alterações. Uma outra coisa legal para a gente, para eu passar para vocês, é a questão dos símbolos, né? A modelagem, ela, a depender do software, tá, que vocês usam, ela vai ter uma representação gráfica, né? Ela vai ter uma figura, né, do seu modelo de pesquisa. E essas figuras, esses símbolos, eles são universais, tá? Então, toda modelagem que vocês vão ver esses símbolos que eu estou falando para vocês agora, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, exemplo, quando vocês verem, então, alguma variável dentro de um retângulo ou dentro de um quadrado, são as variáveis observadas, tá? As variáveis latentes, elas são representadas por elipse, ou por um círculo, geralmente é elipse mesmo, tá? As setinhas, né, uma seta aí, né, são os efeitos diretos, né, são os efeitos de uma variável sobre a outra. E correlação ou covariância aí é uma setinha que tem uma ponta dupla, tá? Então, esses são os símbolos que vocês precisam entender. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura para vocês e a gente vai tentar interpretá-la, tá? Seguindo realmente essa questão da simbologia. Por isso que é muito importante a gente entender. Se a gente não entende essa simbologia, principalmente na questão das variáveis observadas e latentes, a gente não entende o modelo, tá? O que está sendo realmente testado. Bom, aí aqui eu vou falar de 3 análises principais que são utilizadas, né, que são realizadas através da modelagem. A primeira delas é a análise fatorial confirmatória. Bom, existe, né, uma análise fatorial menos complexa que a análise fatorial exploratória. Pelo próprio nome eu já consigo entender, né? Ela vai explorar os meus dados. O que é análise fatorial? Esse conjunto, tanto exploratório como exploratório, essa família, né, de análise fatorial, que elas fazem. Qual que é o objetivo, né?
ela vai agrupar as variáveis. Ela vai criar, então, os meus fatores. Então, ela vai juntar variáveis observadas para elas formarem o quê? Uma variável latente, o meu construto, o meu fator. Tá? Então, essa é a ideia de toda análise fatorial. É como se, eu sempre falo isso, né? Eu tenho um meu questionário, por exemplo, vamos supor que tem 50 itens, tá? A análise fatorial, seja ela exploratória ou confirmatória, ela vai agrupar esses 50 itens em fatores, em variáveis latentes. Então, ao invés de eu relatar 50 itens, eu vou falar o quê? De 4 fatores, ou de 4 variáveis latentes. Então, ela vai simplificar muito, né, a minha análise. E além, claro, de agrupar esses itens. E esse agrupamento dos itens, como que ele ocorre? Né? É porque esses itens, eles estão correlacionados entre si. Eles covariam ali entre si e formam, né, o fator. Formam lá a minha variável latente. A análise confirmatória, diferente da exploratória, né, é uma análise de modelagem por equações estruturais, então fornece todos aqueles indicadores que eu falei para vocês, então ela é muito superior à análise exploratória. Aqui ela é muito usada, gente, com certeza vocês já se depararam com ela, eu acho, na vida de pesquisador de vocês, porque ela é muito usada para validação de escalas, né, de escalas de medida. Então, realmente, ela é muito usada para evidências de validação. Então, eu aplico um questionário, eu crio uma escala para medir desempenho, por exemplo, ou satisfação com o trabalho, engajamento das pessoas, enfim. Várias escalas que eu posso, itens, né, de escalas que eu posso construir, e eu vou usar a fatorial confirmatória para validar aquilo ali, tá? Para realmente validar a minha escala. Só que, geralmente, o que acontece aqui? Para validar a escala, geralmente a gente usa tanto a exploratória como a confirmatória, as duas, né? Geralmente a gente faz a exploratória primeiro, tá? Justamente para explorar aí, né, os meus itens, para depois fazer a confirmatória. Geralmente esse é o caminho, tá? Então, a confirmatória ela é mais confiável, é muito mais robusta do que a análise exploratória, justamente porque ela é da família da modelagem por equações estruturais, e ela apresenta para a gente também duas análises que são super importantes para a gente avaliar a escala, que é a validade convergente e a validade discriminante. A validade convergente, o que ela vai medir? Né? Ela vai me falar se os itens daquela variável latente, daquele agrupamento, né, eles são coerentes entre si, eles conversam entre si, eles são coerentes, se eles são coerentes entre si, tá? A validade discriminante, por sua vez, vai me falar quanto que esses indicadores, né, que esses itens, que essas variáveis observadas, elas mensuram realmente construtos diferentes entre si. O que isso significa na prática? A validade discriminante vai me falar o seguinte: se o agrupamento proposto, tá? Se o agrupamento proposto, ou seja, aqueles 3 itens específicos formando aquela dimensão latente, aqueles outros 4 itens formando aquela outra dimensão latente, se realmente essa estrutura aqui, ela tá legal. Se essa estrutura aqui, ela é a correta estatisticamente. Porque, às vezes, a gente pode notar que um item, às vezes, pertencente a uma variável latente, na verdade, não pertence a ela, pertence a outra variável latente. É isso que a variável discriminante ela vai nos indicar, né? Se realmente as variáveis latentes e seus indicadores se discriminam entre si, se diferenciam entre si. Então, geralmente, de novo, tá? Quando você está usando a análise fatorial confirmatória, você faz, além dos índices de ajustes que eu falei para vocês, etc., você também analisa a validade convergente e a discriminante. Uma coisa que eu não falei, tá? A validade convergente, ela é medida pela estimação da regressão, ou seja, o tamanho do efeito mesmo, a análise da variância extraída, tá? E o Rode-Hall-Score, que é um outro indicador, tá? Que geralmente ele tem que ser maior do que 0,7, e a variância extraída tem que ser maior que 0,5, para realmente confirmar essa validade convergente. E a validade discriminante, eu analiso eu faço a análise de variância extraída e também eu calculo a correlação entre as variáveis latentes. Tá?
Bom, e outros modelos de análise que pode acontecer são os modelos estruturais. Então, esse aqui, tá? Modelos de mensuração. Geralmente, esse é o nominho, né, para análise fatorial. E modelos estruturais é quando realmente eu já estou testando as relações. Tá? Aqui, eu estou só vendo o meu modelo de medida. Como que eu estou medindo as minhas variáveis latentes. Tá? Junto aí com as observadas. Quando eu estou falando de estrutural, de modelos estruturais, eu já estou entrando com a minha setinha indicando uma relação. Tá? Então, aqui é estrutural. A análise de caminhos, vocês também vão ver muito, eu acho, esse termo, é a mesma ideia do modelo estrutural, só que aqui as relações são entre variáveis observadas, somente entre variáveis observadas, né? Não envolve variável latente. Tá? É difícil de acontecer, mas enfim, é um pouco mais raro de a gente ver, mas acontece. Aqui eu coloquei finalmente, né, uma figura para vocês visualizarem isso que eu acabei de explicar. Vocês estão vendo a minha setinha? Conseguem ver isso? Sim. Sim. Obrigada. Então, aqui, vamos lá, né? Só para a gente analisar esses 3 modelinhos aqui. Ah, é bom que ela desaparece. Calma aí. Estou aprendendo aqui no Zoom. Vamos olhar um pouquinho esse modelo de mensuração 1. Tá? Então, todo mundo aqui focando no modelo de mensuração 1. Então, a gente percebe aqui que eu tenho 2 variáveis latentes, que é esse construto 1 e o construto 2. Essas variáveis, o construto 1, então, ele é formado por 3 variáveis observadas, que são os meus itens, que é o que eu medi, né, no meu questionário ou nos dados que eu tenho, são os dados que eu tenho. Então, x1, x2 e x1, x2 e x3 formam, então, a variável latente, o construto 1. Esse símbolozinho aqui, 1, 2 e 3 aqui, que é o ômega, eu acho, né, esse símbolo, ele representa os erros, tá? Os errinhos associados a essas variáveis, essas variáveis observadas. E o construto 2 aqui é a mesma coisa. O construto 2 é formado por 2 itens, por 2 variáveis observadas, e os errinhos aqui associados. Aqui é por isso que eu falei para vocês a importância da gente entender o que é o elipse e o que é o retângulo. Tá? Se a gente não soubesse o que significa isso, a gente poderia ficar perdido aqui no modelo. Tá? A gente não saberia realmente o que significa. Aqui é o modelo de mensuração 2, tá? A mesma coisa, o mesmo raciocínio. Aí aqui, olha só, a gente pode ver que eu estou preocupada nos modelos de mensuração, só como o construto 1 e como o construto 2 eles são medidos por esses itens. Então, esse é o modelo de mensuração. Aí, quando o modelo estrutural ele entra, tá? A gente está falando realmente do modelo estrutural, aí eu entro realmente com as setinhas. Então, o construto 1 e o construto 2 estão prevendo esse outro construto, tá? Então, aqui seriam o 1 e o 2, nesse modelo estrutural, seriam as minhas variáveis independentes, e esse outro construto seria a minha variável dependente, tá? Então, aqui, de novo, eu estou falando do modelo estrutural, quando eu estou levando em conta essas relações, tá? Eu estou falando isso para vocês, eu sei que é muita informação, tá, gente? Eu sei que é muita coisa, mas eu estou falando isso por quê? Porque vocês vão ver essas terminologias, tá? Quando vocês se depararem com os textos. Aí aqui eu coloco para vocês alguns os principais softwares, tem outros, tá, gente? Mas eu coloquei aqui os principais, que servem de opção para vocês. O LISHEL, que é o primeiro que eu coloco, ele é um precursor. Ele realmente foi criado junto com modelagem. Inclusive, tem autores que usam como sinônimos. Modelagem é a mesma coisa do LISHEL, tá? Por quê? Porque ele realmente foi o software, o primeiro, enfim, o precursor mesmo. Tem o M Plus também, que é um outro software. Os dois, tanto o LISHEL como o M Plus, eu só coloquei algumas características deles, tá? Só para você saber. Tem algumas diferenças. Os dois é a linguagem de programação, tá? Como o R também é a mesma coisa. Ou seja, você precisa inserir no software, né, os comandos, né? E cada eles aí vai ter um comando diferente. Então, para cada relação que eu pedir, tem um comando diferente. Eu preciso digitar lá, enfim, tem que ter uma sintaxe lá dos comandos. Eu, Heloísa, como de novo falei para vocês, que eu sou super prática, eu não gosto, assim, eu acho muito trabalhoso.
é porque realmente não tenho experiência com esse software, realmente eu nunca usei. O que eu uso, tá? É o Amos, que é da IBM. O ponto negativo é que ele é pago, tá? Eu, infelizmente, não é indicado, tá, gente? Mas eu uso um que me passaram, tá? E um outro ponto negativo dele é que é somente um Windows, só roda no Windows. Então, se eu tenho Mac, se vocês têm Mac, né, o sistema iOS, ele não roda, não roda. Ele não é feito para o Mac. Então, enfim, desista, por conta disso. O PLS é um outro software, ele tem uma versão gratuita, só que essa versão gratuita dele, ela é limitada. Tá? Os modelos são mais simples, tá? Os modelos mais complexos, a versão gratuita não consegue, não abarca esses modelos mais complexos. Mas ele é indicado para amostras menores. Porque quando a gente está falando de modelagem, a gente está falando de amostras maiores, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas ele é bom se você tiver uma amostra pequena, ele roda e ele dá resultados confiáveis. E os 3 últimos são softwares gratuitos, que é o R, o Jamovi e o Stata, tá? O R, ele também, de novo, né, é linguagem de programação, tá? Então, é o mesmo esquema lá do Lisel e do M+. O Amos, gente, ele não é linguagem de programação. É como se fosse o SPSS mesmo, quem tem familiaridade, é só você realmente ir clicando ali, pedindo, é muito prático, tá? Ele é muito intuitivo e muito fácil de usar, tá? Enfim, aí na próxima, por isso, né, então eu e Luísa, gente, eu tenho experiência no Amos e um pouquinho no R. No R, eu não fui a programadora, mas eu acompanhei várias análises de modelagem pelo R. Os outros realmente eu não conheço, eu não conheço mesmo. Eu vou falar aqui do Amos, que é o que eu tenho mais familiaridade, porque eu gosto muito, de novo, vou apresentar para vocês uma plataforma mesmo dele. Eu tirei um print mesmo, para vocês conhecerem, né, a página principal ali desse software, tá? Então, peço licença aqui para vocês, para mostrar. Então, aqui, né, quando a gente abre lá o software, ele vai cair nessa página. Então, vejam o seguinte, só para vocês terem noção, tá? Aqui nessa parte da direita, que tem esses desenhos, é uma pesquisa que eu fiz, que não tem nada a ver com, enfim, comportamento consumidor, mas não é esse o propósito, tá, que eu deixei aqui, é só para vocês verem, né, como que são os desenhos. E fui eu que desenhei cada bolinha, cada quadradinho, cada variável latente aqui, enfim. Então, aqui a gente recebe essa página em branco, e a gente vai ter que ir desenhando. Por isso que eu falei para vocês que aqui que a modelagem é muito mais confirmatória do que exploratória, porque eu preciso indicar aqui já no meu desenho essas relações, as relações que vão ser testadas. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, só acompanha a minha setinha de novo. Então, se eu quero desenhar, né, essa estrutura aqui de variável latente com os meus itens, com as minhas variáveis observadas, eu preciso clicar aqui neste botão e colocar aqui, tá? Uma por uma. Eu quero fazer essa setinha aqui de predição, né? Eu preciso ir aqui na setinha e colocar a setinha aqui. Então, muitas pessoas que eu conheço não gostam do Amos, porque realmente você tem que ficar desenhando ele, e qualquer coisinha que você faz de errado, muitas vezes ele trava. Então, um exemplo, né? Aqui, só para vocês saberem em relação realmente à aplicação dele, a gente consegue exportar os dados diretamente do SPSS, tá? Então, eles se comunicam, né? Obviamente, os dois são da IBM, mas vamos imaginar que, por algum motivo, a minha variável aqui, ó, que é uma das minhas variáveis observadas, que é S1, eu coloquei aqui, eu digitei S1 minúsculo, por exemplo, tá? Só que na minha base de dados lá, tá S1 maiúsculo. O Amos, ele trava. Ele é meio chatinho por conta disso, sabe? Porque qualquer coisinha que você fizer de muito diferente assim, ele vai dar uma travada. Mas aí você vai aprendendo com o tempo. De novo, eu particularmente adoro, assim, porque eu estou muito acostumada também. E, de novo, eu sempre aprendo alguma coisa diferente. Alguma ferramenta aqui que ele fornece de diferente. Uma outra página que eu quero que vocês olhem, né, uma outra página aqui do Amos, é a questão das análises. Então, eu desenho meu modelo, beleza.
Aí eu fiz o meu desenho aqui, né, das relações que eu quero testar, etc. Aí vocês vão para... Aí a gente vai escolher, a gente vai pedir para o Amos o que a gente quer de análise. Então, a gente vai dar um checkzinho aqui, onde o que a gente quer, tá? Então, para vocês verem aqui o tanto que é prático, tá? A praticidade aqui, né, é muito intuitivo. Tem vários manuais, enfim, de todos eles, na verdade, né? Não só do Amos, mas de todos os softwares ali. A gente tem muita coisa na internet hoje, vídeo do YouTube, muitos vídeos no YouTube, os próprios sites das empresas que fornecem um software. Então, hoje a gente tem muita informação, tá? Diferente do que na época do meu mestrado, que eu fiquei muito perdida, enfim. Hoje a gente já tem muito mais acesso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações mais práticas, né? Coisas mais práticas. A primeira delas é a questão das escalas de medida. Ou seja, né, quais tipos de variáveis a modelagem ela aceita, tá? Ela roda, ela aceita. Então, basicamente, variáveis quantitativas contínuas ou discretas. Então, contínuas, né, eu tenho um intervalo ali, né, possível números quebrados. Discretas, eu tenho uma contagem, né, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Então, é uma variável discreta. Quantitativa mais discreta. Mas ela permite também variáveis qualitativas ordinais. A escala Likert, todo tipo de Likert, tá, que a gente conhece. Um discorda totalmente, 10 concordam totalmente. Isso são variáveis o quê? Qualitativas ordinais, tá? Eu coloquei aqui a Likert porque é uma das mais usadas, né, que a gente tem mais familiaridade, e ela é ordinal. E também a modelagem permite variáveis qualitativas nominais, principalmente para fazer análises, pode ser análise de moderação, e também dicotômicas, tá? Qual que é a grande ponto de conflito aqui, tá? E, de novo, vocês vão observar aí na literatura. É a questão das variáveis ordinais. O que é, assim, mais indicado, tá? É variáveis contínuas, são variáveis quantitativas contínuas. Só que a gente vê na literatura, tá? Nas ciências sociais, enfim, o uso de variáveis ordinais como se fossem variáveis contínuas. Isso acontece em outros tipos de análise, não é só na modelagem, tá? Que eu falo para vocês, isso é amplamente aceito, tá? E defendido, inclusive, por vários pesquisadores, mas tem isso, tá? Vocês vão ver esse conflito. A gente realmente trata a escala Likert, né, a escala Likert como uma variável contínua e a gente faz as nossas análises. Alguns pressupostos estatísticos para a aplicação da modelagem. Desculpa, não é só para a aplicação da modelagem. Aqui, gente, da maioria das análises multivariáveis. Tá? Eu coloquei aqui só os pressupostos, mas não é exclusivo da modelagem de precauções estruturais. Enfim, é universal, tá? Primeira coisa, eu tenho muito cuidado nessa fase, tá? De análise dos dados. A primeira coisa que eu faço, né? Eu aplico os... Porque geralmente eu mexo com questionário, né? Eu aplico questionários. Eu recebo os meus dados, geralmente coloco no Excel, né? Depois eu coloco no SPSS. Aí eu vou analisar esses dados primeiro, vou fazer um tratamento desses dados, né? Como se fosse realmente uma limpeza. Eu vou preparar esses dados para que eles sejam submetidos à modelagem por equações estruturais, tá? A primeira coisa que eu vou analisar, se tem dados faltantes, se tem missing, né? Se algum respondente deixou de responder algum item, né? Ou alguns itens, ou vários itens, né? Eu vou fazer essa análise. Eu, Heloísa, o que geralmente faço? Eu excluo esses dados faltantes. Eu não substituo os dados faltantes. Eu prefiro ter uma perda de respondentes, tá? Do que colocar média, tá? Eu acho que, às vezes, dá uma deturpada aí nos dados. Então, geralmente, eu excluo os dados faltantes. A abordagem mais exigente é essa, né? De você realmente pegar e excluir. Vários outros pesquisadores, não está errado, tá, gente? Substituir pela média, substituir por outras técnicas, tá? De substituição de dados faltantes. Não tem problema. Eu, Heloísa, gosto de excluir. Uma outra coisa também que a gente precisa verificar são os outliers, ou seja, os valores extremos, tá?
muitos pesquisadores, por ter medo, de novo, de perder a amostra, né, de perder respondentes, não fazem essa análise tão primorosa, ou às vezes não excluem os dados extremos, os valores extremos. Gente, sempre excluam esses valores extremos quando vocês estão fazendo a modelagem, tá? Por experiência própria, de novo, a modelagem ela é altamente sensível aos outliers, tá? Eu já fiz testes, mesmo de curiosidade, eu tinha uma base de dados minhas, eu deixei os outliers e uma que eu tirei os outliers. E essa com outlier, gente, é totalmente, ela com falhas, tá? Realmente ela é muito sensível. Então, assim, eu indico vocês fortemente a sempre excluir os valores extremos da modelagem. O ANOS, por exemplo, em relação aos dados faltantes, se tiver dado faltante, ele nem roda, ele trava. Tá? Se tiver uma celulinha lá, uma célula sem nada, ele não roda. Ele te dá um aviso lá na hora, ele para e dá um aviso. Só para vocês saberem, né? Na aplicação mesmo. Uma outra coisa também que a gente precisa analisar é a questão da normalidade multivariada dos dados. Tá? Essa normalidade ela pode ser avaliada de várias formas. Tá? A primeira delas é o que é muito utilizada, é o teste Kolmogorov-Smirnov, que é o KS, o famoso teste KS. O teste KS, ele é muito sensível, tá? Ele é muito sensível. Então, normalmente, eu acho que na minha experiência que eu tenho como pesquisadora, eu acho que eu nunca vi um teste KS não dar significativo, ou seja, confirmar a normalidade dos dados, tá? Não, eu acho que eu nunca vi. Ele é muito sensível. Dois outros indicadores que a gente pode usar é a assimetria e a kurtose. O ANOS, por exemplo, ele já fornece esse dado para a gente, tá? Esses dados, o teste de Mardia também, o ANOS também, ele fornece. Aí tem alguns parâmetros da simetria e da kurtose que a gente tem que obedecer para confirmar a normalidade, tá? Aí vocês me perguntem, né? Poxa, Luísa, e se a normalidade ela não for confirmada? De novo, que eu falei para vocês, se a gente olhar só pelo teste KS, normalmente 99% ou mais das nossas análises não vão obedecer à distribuição normal. Uma das ferramentas que é muito usada na modelagem é o Bootstrap, tá? Que eu sempre uso, na verdade, sempre uso. O que ele vai fazer? Ele vai atenuar, né, esse efeito da não normalidade. Tá? Esse Bootstrap é uma técnica estatística que faz reamostragens, milhares de reamostragens aleatórias dos nossos dados, que vai, de novo, né, o efeito reparar, né, essa violação desse pressuposto. Tá? E, por último, aí, a questão da ausência de multicolinearidade. O que é, né? As variáveis independentes, elas não podem estar altamente correlacionadas, né? Aqui a gente pode fazer análise pelo VIF, tem que ser menor que 10. É a mesma coisa ali da regressão. Uma outra questão importante é a questão do tamanho da amostra, tá? E vocês já devem ter visto isso, né? Que geralmente, né, o N que é exigido pela modelagem é um N alto, tá? O 200, né? Respondentes, o meu N de 200. Geralmente é o típico que acontece, tá? É o típico. Só que, tá? Isso vai depender, gente, muito do modelo de vocês. De quantas variáveis, quantos itens tem no modelo de vocês. O quão complexo ele é, tá? Quanto mais complexo ele for, mais amostra ele exige, tá? Então, quanto mais complexo, mais amostra. Quanto mais variáveis latentes e observadas, maior a necessidade de um N maior. Por quê? Porque eu aumento o meu número de parâmetros, eu aumento o número de indicadores que o software ele precisa rodar. Então, por isso, ele precisa de mais dados, tá? Ele precisa ser alimentado com mais coisas. Que faz todo sentido. Então, geralmente, a regra, tá? É de 20... o N de 20 respondentes, amostra de 20 para um item. Para cada item, então, eu tenho 20 respondentes. Ou, para cada um item, eu tenho 10 respondentes, tá? Ou 20 por 1, ou 10 por 1. Tá? Mas tem outras formas também da gente calcular o tamanho amostral, tá? Não sei se vocês já conhecem, mas tem também eu coloquei aqui, mas tem o poder estatístico, que também é usado.
para definir o tamanho da amostra. Enfim, vai depender muito do tipo de análise que vocês vão fazer, do modelo que vocês vão testar. Bom, agora, gente, eu vou partir, então, vou até ver a hora aqui, para os meus 2 exemplos, tá? Para vocês verem, acho que vai ficar até melhor para vocês entenderem os conceitos aí que eu falei para vocês. Bom, o primeiro artigo que eu vou apresentar, de novo, né, como eu falei para vocês, como eu estudo comportamento do consumidor, eu fiquei pensando em quais exemplos que eu ia apresentar aqui, que eu fiz parte da pesquisa, que eu estava ali acompanhando, né, mas que tinha pelo menos um foco aí na administração pública, tá? Ou um objeto mesmo, o locus, né, da pesquisa era administração pública. E um deles, então, foi esse artigo, publicado na RAP, isso eu acho que foi em 2021, nossa, nem coloquei o ano aqui, mas se eu não me engano é 2021. Os autores, né, foi a Alessandra Borba e o professor Adalmi, e só uma observação, tá? Eu participei desse artigo, eu que na verdade rodei os dados, eu fiz a análise aqui do artigo, só que na época o professor Adalmi, a gente conversou, e como não é da minha área, né, de pesquisa, eu pedi para ele, na verdade, falar, não precisa colocar meu nome, porque não vai, para mim, não faz diferença, porque realmente é uma área totalmente diferente do que eu estudo. Então, por isso, gente, o Adalmir está aí para provar, tá, que eu fiz parte do artigo, que eu rodei os dados, tá, é brincadeira. Mas, enfim. Então, aqui, né, o título do artigo, né, foi Atitude de Policiais Federais Brasileiros em relação às armas de fogo. Eles queriam ver, né, verificar a atitude, ou seja, a avaliação desses policiais da Polícia Federal em relação ao uso de armas de fogo. Eu vou falar brevemente aqui dos objetivos, só para vocês não ficarem perdidos também, tá? Então, o objetivo aqui, como eu falei, né, é identificar atitudes dos oficiais brasileiros da Polícia Federal em relação às armas de fogo. Então, foram entrevistados, tá? Foram aplicados questionários, tá? A 800 policiais, tá? Foi enviado um e-mail para todos os policiais da ativa, na época, tá? E 800 tiveram aí 800 respondentes, tá? Voltaram aí 800 questionários respondidos. Aí eles aplicaram uma escala, tá? Então, esse questionário tinha uma escala, que é a escala de atitudes em relação às armas, que é uma escala, olha, pequena, ela tem 17 itens, então é um modelo mais simples, tá? Então, ela tem 17 itens e tem 3 dimensões. Vejam o seguinte, que essa escala aqui de 17 itens distribuídos nessas 3 dimensões já foi proposto na literatura. Eles não criaram escalas, tá? Eles aplicaram uma escala que já existe, já foi validada no Brasil, inclusive. Tá? Então, eu tenho aqui o apoio da literatura. Então, aqui para a gente, esses 17 itens, se a gente for usar a nossa linguagem de modelagem, os 17 itens são as variáveis observadas, tá? E esses 3 fatores, essas 3 dimensões, tá? Esses 3 fatores são as variáveis latentes, tá? Então, o direito aqui, ou seja, o direito de possuir a arma, a proteção que as armas oferecem contra crimes, e o crime em si, né, que é o estímulo que as armas geram na criminalidade, eles são variáveis latentes, que são medidas por itens, tá? Por esses 17 itens aí, distribuídos nessas 3 dimensões. Aí, o que a gente teve que fazer aqui, né? A gente rodou, então, uma análise fatorial confirmatória, justamente para a gente analisar aqui o modelo de mensuração. Então, aqui é o típico modelo de mensuração, tá? Foi uma escala Likert, então, de 8 pontos, o questionário, tá? As pessoas respondem, os policiais responderam, né, essa escala Likert. Então, aqui a gente fez no AMOS, a gente rodou essa análise no AMOS. Então, só de novo para vocês verem aqui, né? Aqui os Zzinhos aqui, né, são os erros associados a cada item. Então, aqui são os itens que medem, né, o direito, a dimensão latente de direito. Então, o item C1 a C5 mede o crime. O P1, o item P1 a P3 medem a dimensão proteção. Aí, o que aconteceu aqui, né? Então, aqui são as minhas variáveis latentes, o direito, o crime e a proteção. Só que antes dessa análise aqui, a gente analisou a correlação entre essas 3 dimensões, como que elas se correlacionam entre si.
E a literatura fala o seguinte: se as minhas variáveis latentes, elas estão altamente correlacionadas, então eu diria uma correlação acima de 0,7, elas podem ter uma outra dimensão, tá, latente também, que forma, tá, essas outras variáveis, essas outras dimensões. Que aqui no caso a gente chamou de atitude geral. E a gente fala que a gente então rodou uma análise fatorial de segunda ordem, justamente por conta disso. Se não tivesse essa atitude geral aqui no modelo, isso aqui seria uma análise confirmatória tradicional de primeira ordem. Quando eu coloco a atitude geral aqui, é uma de segunda ordem por conta disso. Ou seja, tá? As variáveis latentes de direito, crime e proteção, essas três juntas formam uma outra variável latente que a gente nomeou de atitude geral em relação às armas, tá? Então, aqui é um pouquinho mais complexo aí do que uma análise fatorial confirmatória normal, mas a ideia, de novo, é a mesma, tá? E aqui eu coloquei para vocês os índices de ajuste que foram averiguados. Então, o GFI, vejam, né, que o GFI, o CFI e o AGFI foram todos acima de 0,9, que é ótimo, como eu falei para vocês, e o RMSEA foi abaixo, né, de 0,08, que também indica uma qualidade excelente, tá? Então, aqui, então, foi um dos exemplos aí envolvendo somente, tá, o modelo de mensuração de medida, tá? Que é a análise confirmatória. Aqui eu coloco para vocês a título de informação também, para vocês saberem de conhecimento, que é a tabelinha, que é uma das tabelas que o AMOS ele fornece, tá? Então aqui, veja, aqui essas setinhas medem cada relaçãozinha que eu tenho aqui no modelo, na figura. Então a tabela, gente, é um espelho da figura. Ela mostra exatamente o que está na figura. Aqui eu coloquei para o AMOS me dar os parâmetros padronizados, ou seja, ele padroniza os indicadores para que eles variem, né, de 0 a 1. Isso é bom por quê? Porque eu consigo comparar os parâmetros, tá? Então, a mesma coisa da regressão, é a mesma coisa, o beta, né? Aqui o beta é esse 0,97, por exemplo. Então, aqui é a tabela que o AMOS fornece. Tá? Então, aqui eu tenho essa estimativa é a não padronizada, eu tenho um errinho padrão, eu tenho o critical ratio, que também vai falar de significância, que a função é o mesmo do p-valor, tá? Se é significativo ou não. E aqui os pezinhos de regressão. Opa, saí aqui da minha tela, desculpa. Os pesos de regressão padronizados. Tá? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Para a gente verificar que eu estou falando para vocês que é um espelho mesmo, tá? Aqui, ó, quando eu pego no direito, então, atitude geral e o direito. Então, o meu pezinho aqui é 0,97, tá? Eu vou só arredondar. Então, eu vejo aqui, né? Atitude geral e direito, 0,97. Então, vejam, tá? Isso daqui mostra o quanto, tá? O fator, a variável latente direito, faz parte da atitude geral. Tá? Isso daqui é uma regressão. Tá? É uma das regressões, então, todos esses números aqui, esses parâmetros aqui que são mostrados, são regressões, tá? Isso tudo aqui eu tenho um parâmetro mesmo de regressão, que seria mais ou menos o nosso beta lá da regressão linear. E aqui eu coloco para vocês também o ρ, tá? Que é calculado, e a variância extraída, que também os valores foram ótimos. Agora, falando do último exemplo, esse estudo, tá? Foi um projeto muito grande, inclusive, que a gente realizou. Isso a gente terminou em 2020, com a Anatel. Envolveu vários pesquisadores aqui da UNB, de várias áreas, da psicologia também, da administração, da estatística, enfim. E aqui, nesse exemplo específico que eu vou falar para vocês, que é uma pontinha lá do projeto, qual que era o nosso objetivo, tá? O grande desafio, na verdade, que a gente teve. A Anatel, ela
aplica anualmente uma pesquisa de satisfação e qualidade percebida do serviço das empresas de telecomunicações. Isso anualmente, então é um indicador realmente de qualidade aí do serviço de telecomunicações fornecidos para nós brasileiros. Não sei se alguém aqui conhece essa pesquisa, tá? E o nosso desafio aqui, a proposta do projeto, é que a gente tinha que avaliar o questionário que era aplicado, e construir um novo, a partir disso, né, construir um novo questionário, né, com novos itens, revisar os itens existentes, etc. Tá? Então, foi o que a gente fez aqui. Além disso, tá, então a gente teve que propor e testar, né, uma escala de satisfação e de qualidade percebida para os 5 serviços de telecomunicações. Tá? Então, telefonia móvel pós-paga, pré-paga, telefonia fixa, TV por assinatura e banda larga do Brasil. Tá? Então, são 5 serviços. Além disso, a gente teve que analisar a influência das dimensões de qualidade percebidas sobre a satisfação geral do consumidor. Então, aqui, pessoal, pro primeiro objetivo, que é propor e testar, né, uma escala, a gente analisou o quê? A gente rodou a análise fatorial confirmatória. E para analisar a influência das dimensões, então, de qualidade percebida sobre a satisfação geral, a gente usou realmente o modelo estrutural. Vejam o seguinte, que a literatura nos mostra que a qualidade percebida, ela afeta diretamente a satisfação do consumidor. Tá? Então, a qualidade percebida aqui para a gente foi uma variável independente, foram variáveis independentes, porque são várias dimensões, e a satisfação geral é a minha variável dependente. Tá? A gente construiu essa escala de novo, né? Com base na literatura, então a gente fez uma ampla revisão de literatura, e também com a análise do questionário aplicado, e além disso, a gente estava em contato direto, né, com o pessoal da Anatel. Então, isso ajudou muito na construção do questionário. Então, a Anatel, então, ela contratou uma empresa, enfim, de coleta de dados e tal, e foi uma amostra aleatória no Brasil todo. Um questionário para cada serviço, né, então foram 5 serviços, e tem pequenas modificações, né, adaptações mesmo. Então, a banda larga, por exemplo, a telefonia pré-paga, móvel pré-paga, tinha que perguntar sobre recarga, né, sobre crédito, após paga sobre conta, por exemplo. Aí aqui foram 1.732 respondentes ao total, divididos, né, nessa quantidade que vocês estão vendo à direita, para cada serviço. Aí essa divisão aqui foi proporcional, gente, às pesquisas que a Anatel já fez. Tá? Por isso que vocês estão vendo que a telefonia fixa, por exemplo, tem uma menor quantidade de respondentes. Tá? A satisfação geral era medida por 5 itens. A qualidade percebida era formada por 4 dimensões, que a gente chamou, tá, de qualidade da informação ao consumidor, com 2 itens, qualidade do atendimento ao cliente, com 6 itens, que poderia ser atendimento telefônico ou atendimento digital, qualidade do funcionamento, de 2 a 7 itens, dependendo do serviço, tá? E qualidade da cobrança ou recarga, que foi formado por 2 itens. Para a análise, a gente usou o R, tá? Foi a primeira vez que eu tive contato com o R, e para fazer a modelagem. Eu vou apresentar aqui só de telefonia móvel e de TV por assinatura, para não ser muito extenso, tá? Só para vocês verem 2 modelos aqui. Vejam o seguinte, a lógica aqui é a mesma, tá? Então, quando vocês estão vendo aqui os círculos, a gente está falando o quê? De variáveis latentes, tá? Então, todos aqui são as minhas dimensões de qualidade percebida, e aqui a minha variável dependente, que é a minha satisfação geral. Aqui que são os quadrados, são o quê? As minhas variáveis observadas. Aqui, ó, são os parâmetros de regressão, minhas estimativas. Aqui é o tamanho do efeito. O quanto a qualidade da cobrança afeta a satisfação geral. O quanto a qualidade de funcionamento afeta a satisfação geral, né, que são essas setinhas em cinza, né, que elas estão mais claras. Então, a gente pode perceber que para o serviço de telefonia móvel, o preditor mais forte foi a qualidade de funcionamento com um parâmetro que é de 0,25. Esse é o tamanho do efeito de qualidade de funcionamento sobre a satisfação. Aí aqui eu coloquei para vocês, né, o R quadrado, até esqueci de mencionar, né, a modelagem ela fornece o R quadrado, tá? O quanto, então, daquela variável dependente é explicada pelo modelo. Então, o R quadrado que foi alto,
foi de 62%, lembrando que ele pode chegar até 1, né, que é impossível, enfim. Bom, pelo menos nas pesquisas de ciências sociais. O GFI, né, que são aqueles índices de qualidade, né, de ajuste, também foi 0,90, foi ok. O CFI foi 0,90. Aí aqui, ó, o TLI, pessoal, se a gente for olhar, é porque eu não apresentei ele, mas se a gente for olhar nos livros, ele também precisa ser acima de 0,9. E aqui, vejam, ele foi 0,88 e tá tudo bem, tá? A gente considerou, não tem problema. E o RMSA, beleza, 0,07. Então, vejam a diferença aqui para vocês verem do AMOS e do R, né? A qualidade mesmo da imagem, enfim, a configuração aqui. Tá? O AMOS ele é mais organizado. E, de novo, aqui é por linguagem de programação, enfim. E a TV por assinatura, aqui eu obedeço a mesma lógica, tá? Então, aqui é o tamanho do efeito. Aí, no caso de TV por assinatura, o que teve mais impacto na satisfação foi a qualidade do atendimento digital. Tá? Que faz sentido, né? O R quadrado, coincidentemente, foi o mesmo. Aí, olhem de novo, o GFI, o CFI e o TLI foram todos abaixo de 0,9. E o RMSA foi acima de 0,08. E tá tudo bem. Então, na nossa equipe lá tinha o pessoal da estatística, mesmo estatísticos, né? E, enfim, a gente fez várias reuniões para a gente verificar essa questão desses índices de ajuste. E, de novo, gente, a teoria, ela é mais forte, tá? Não tem problema. Deixa eu ver se tem um tempo aqui. Bom, tem um tempinho ainda, eu acho, de 7 minutos. Eu vou tentar finalizar. Bom, por último, gente, além desses 2 exemplos de aplicações, eu quero só dar um plus mesmo, para vocês verem um exemplo de modelos um pouco mais complexos que esses 2 que eu apresentei para vocês. Eu peguei aqui um exemplo de uma tese de doutorado do Tiago Nascimento, de 2014. O Tiago, ele é um grande amigo nosso, e, inclusive, ele é da nossa turma de doutorado, o professor Adalmir e eu, a gente fez doutorado juntos com o Tiago. Então, o Tiago é um grande amigo nosso. Então, eu, gente, super recomendo, se vocês quiserem, se vocês aí futuramente forem rodar a modelagem, leiam essa tese. Assim, na minha opinião, ela é um modelo a ser seguido. Assim, impressionante o que o Tiago conseguiu fazer. Ele fez muitas análises, desde das análises simples, que a gente acabou de ler, até análises muito complexas, tá? Então, acho que vale a pena depois, eu vou colocar para vocês a bibliografia, para vocês acessarem, para quem tiver interesse. Assim, realmente é uma aula de modelagem. O título, tá, do trabalho foi Desempenho Profissional, Relações com Valores, Práticas e Identidade no Serviço Policial. Aqui ele analisou a Polícia Militar, do DF, tá? A amostragem foi por conveniência e 916 policiais foram respondentes, tá? Tiveram 916 respondentes, tá? Os policiais militares. Então aqui, nossa, eu sei que não tá muito legal, tá? A resolução, mas foi o máximo que eu consegui. Peço desculpas aí pela falta de nitidez, tá? Mas vamos tentar aqui só para a gente ver um pouquinho o que é diferente desse modelo com os outros que a gente apresentou. O Thiago também usa o AMOS, tá? Igual eu, então meio que a gente faz parte, né, do time AMOS. E, de novo, o mesmo raciocínio aqui, as minhas variáveis latentes estão aqui, então as variáveis principais dele, né? Ele queria verificar aqui, nessa relação, nesse teste, nesse modelo, a influência de identidade profissional no desempenho competente dos policiais, tá? Então, aqui, afeto, centralidade, laços, eram variáveis latentes que formaram a identidade profissional. Então, a identidade profissional é de segunda ordem, tá? Igual a gente viu lá atrás, a mesma raciocínio. E o desempenho, por sua vez, ele é medido, então, o desempenho competente pelo desempenho competente técnico e o comportamental. Então, são 2 variáveis latentes formando uma outra variável latente de segunda ordem. E aqui nos retângulos, de novo, a gente vê os itens do questionário que foram mensurados, que são as nossas variáveis observadas. Bom, então aqui, por que é um pouco mais complexo? Eu tenho aqui, então, 2 variáveis, eu tenho 2 variáveis de segunda ordem, tá? Tenho muitos itens no questionário, e além disso, claro, eu estou vendo aqui a influência, né,
o teste mesmo estrutural, a influência da identidade profissional no desempenho competente. Então, a gente vê aqui, né, que foi, acho que 0,44 a estimativa de regressão, e o R quadrado foi 19%. 19% que ele aparece aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, é o meu R quadrado. Aí, mais adiante, o Thiago também analisou, aí esse é mais complexo que o outro, ainda analisando a identidade profissional e o desempenho competente, só que aqui ele analisou relações de mediação. Tá? Aqui, de novo, é mais complexo. Além da identidade profissional e do desempenho competente, ele entrou aqui no modelo com valores, né? Que aqui neste modelo foi o valor de conservação e autonomia. Então, aqui, vejam, né? A identidade profissional aqui atua como variável mediadora da relação entre conservação e autonomia e o desempenho competente. Aqui é importante a gente ressaltar, né? Ou seja, que é um efeito indireto. A conservação afeta a identidade profissional, que afeta o desempenho competente. Essa é a lógica, né, do raciocínio de uma relação de mediação. Então, aqui nesse modelo, que esse realmente é muito complexo, envolve essas relações de mediação, e o AMO, gente, é muito bom. Por quê? Porque ele fornece para a gente, diretamente, a significância dessas relações e fala para a gente exatamente quais são esses efeitos indiretos. A gente não precisa ficar fazendo cálculo, tá? Ele fornece já automaticamente para a gente essas informações. Então, aqui, de novo, não se assustem, tá, com esses modelos, é só para vocês aqui verem, tá, que aqui pode se tornar complexo, mas, de novo, aqui o raciocínio é o mesmo que eu falei lá no comecinho da nossa explanação, que eu falei lá da equação do primeiro grau, mas só que aqui são várias equações, várias regressões ao mesmo tempo, tá? Aí aqui, por fim, eu coloquei para vocês, né, as minhas referências que eu usei na apresentação. Se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar a apresentação para vocês, se for de interesse. E a tese aqui, o link da tese, né, do Thiago. Então, de novo, né, gente, acessem, se vocês tiverem interesse em aprofundar aí sobre essa técnica, tá? E muito obrigada. Eu acho que eu cumpri meu tempo, por incrível que pareça, são 8h29. Anotem o meu e-mail, tá? Também, se vocês quiserem. Fiquem à vontade, tá? Para me contactarem se precisarem. Estou super à disposição. É sempre um prazer quebrar a cabeça com modelagem, com ambos. Eu sempre gosto muito de pensar nisso, tá bom? É isso, muito obrigada. Agora acho que a gente já pode abrir para as perguntas. Eu não sei se eu continuo compartilhando, se eu paro. Geralmente... Oi, professora, obrigado pela apresentação. Eu acho que pode fechar os slides, isso. E a gente parte. Obrigado pela apresentação, muito esclarecedora. Realmente é um tema complexo. Demora um pouquinho para a gente pegar, né? Mas os exemplos ajudam bastante a gente entender. Bom, pessoal, como sempre, eu vou passar a palavra para quem quiser fazer perguntas. A gente já tem algumas perguntas que foram enviadas, algumas que estão no chat. Eu gostaria de começar, professora, com uma pergunta mais geral, para a gente entender assim. Você falou que... Só um pouquinho, Adalmir. Oi. Só um pouquinho. O meu áudio está chiando muito. Eu acho que eu vou ter que entrar pelo celular. Porque... Pode ser, Não, será? a gente está te ouvindo de boa. Não, mas eu que está dando ruim. Ah, você que não está ouvindo a gente, fique à vontade, pode entrar pelo celular. Fique à vontade. Mas, tá, eu vou tentar aqui. Tá, pode entrar. Pode falar. Ok? Eu tenho uma pergunta particular antes de passar para os colegas aqui, que é o seguinte. Que tipo de dados que a gente usa na modelagem? Você falou bastante, os exemplos que você trouxe na pesquisa, e são todos dados coletados em questionários. Uhum. Eu gostaria de saber o seguinte, a gente pode usar também dados
secundários que não são coletados em questionários, o que que isso implica, quais são as dificuldades relacionadas com isso, Uhum. enfim. Tá. Ótima pergunta, Adalmir. Os dados secundários, eles também podem ser analisados na modelagem. Como eu falei, né, eles precisam ser o quê? Variáveis contínuas, que geralmente são, variáveis quantitativas contínuas, geralmente não, né, mas podem ser, então não tem problema. Mas isso realmente exige uma complexidade maior. E na maioria das pesquisas que a gente vê, inclusive eu dei uma pesquisada na área de vocês, de administração pública, e vi que realmente poucas pesquisas usam dados secundários, tá? Pouquíssimas. Tem, mas pouquíssimas usam. Geralmente, realmente, o questionário, a aplicação de escalas é predominante, tá? Nas nossas áreas. Mas pode sim, tá? Pode sim. Eu, particularmente, nunca analisei dados secundários com modelagem. Legal, obrigado. Eu acho que a interferência está dando nos nossos dois áudios, professora. Quando eu falar, você desliga o seu, e quando você falar, eu desligo o meu. Calma aí, Adalmir, rapidinho. Eu vou ter que colocar no celular, eu não estou entendendo. Desliga o seu áudio, por favor. Não dá. Tá bom, coloca então no seu. Pessoal, vocês podem fazer perguntas direto para a Heloísa. Eu acho que o meu áudio que está com problema. Fiquem à vontade, tá? Não, eu não entendi. Você falou para desligar o meu áudio, mas eu vou ter que conectar com outro lugar para escutar vocês. É só enquanto eu falo, para não dar. Ah, tá. Vamos lá. É desligar o microfone que ele quis dizer, não o áudio. É só desabilitar o microfone enquanto ele estiver falando. Agora o Aldamir tem que... Tá, entendi. Bom, problemas da tecnologia. Vocês estão me ouvindo bem agora, né, pessoal? Tá, ok, melhorou, legal. Obrigado aí pelas dicas aí do pessoal. Bom, vamos lá, algumas perguntas aqui. Tem algumas perguntas bem gerais aqui. Por exemplo, o Diego, ele quer entender melhor como é que ele pode aplicar a modelagem, pesquisa social e comunicação. Diego, talvez se você explicar um pouco melhor que tipo de pesquisa que você quer fazer, talvez a professora possa te ajudar, porque ficou bem geral a sua pergunta. Da mesma forma, a Reisla, ela colocou aqui, ó, como que eu identifico variáveis da minha pesquisa, para saber quais itens colocar nas fórmulas. Não entendi. Então, eu vou só... Eu vou ter que entrar pelo meu celular. Eu vou sair daqui, mas eu já volto com o meu celular, tá? Tá bom, beleza. Bom, pessoal, enquanto a professora sai, se que ela volte, quem tiver alguma pergunta, levanta a mão, a gente segue aquela ordem das mãozinhas, porque eu vi que ninguém postou aqui no chat. Perguntas bem gerais aqui. Tá? Então, conversem com ela, perguntem aí coisas relacionadas com as propostas de pesquisa de vocês, ou perguntas mais gerais, não tem pergunta boba, não tem... Eu sei que é um tema complexo, mas oportunidade que vocês têm aí de tentar, de alguma forma, esclarecer melhor, né? Prontinho, gente. Desculpem aí a minha ausência rápida. É porque o meu computador realmente está com problema no áudio. Eu não consegui conectar o meu celular e o meu computador junto no Zoom. Ele não permite, tá? Por isso que eu não fiz isso antes. Mas vamos lá, gente. Quais são as perguntas? Qual é a primeira pergunta, Dalmir? Legal, A agora a segunda, gente está quer te dizer. ouvindo melhor. O Diego colocou de novo aqui, a pesquisa dele trabalha a questão da cultura alimentar. Bom, eu sei que a professora Luísa trabalha com alimentos também, comportamento, consumo consciente e tal. Diego, você não quer falar, cara? Comparação entre a culinária portuguesa e a brasileira. Bom,
talvez se você falar, a gente entende melhor qual que é a ideia da sua pesquisa. Aí ele não está podendo falar no momento. Diego, se você quiser me procurar depois, fica à vontade. A Dione está falando também que a pergunta dela é similar, que ela também é da comunicação. Enfim, se vocês quiserem procurar a professora depois, ela... Enquanto isso, deixa eu fazer uma outra pergunta que eu tinha selecionado aqui, Heloísa. Uhum. Você falou que a modelagem ela é um passo além da regressão, né? Uhum. Assim, qual que é o limiar entre elas? Como é que eu sei que, na minha pesquisa, eu resolvo com regressão? Ou como é que eu Legal. sei que eu tenho que partir para modelagem? Qual é o limite entre elas aí? Enfim. Boa, ótima pergunta. Bom, eu diria o seguinte, é realmente uma escolha do pesquisador, né? Ele pode, quando eu estou testando relações, né, de predição, eu posso caminhar para a regressão simples, né, linear múltipla mesmo, ou eu posso ir para a modelagem. Quais que seriam o limite aí, na minha opinião, né? A questão da parcimônia. Se eu estou lidando, é que eu sempre falo, se eu estou lidando com um modelo simples, tá? De poucas variáveis, de uma variável dependente, por exemplo, poucos itens, olha, a regressão funciona super bem, gente. Inclusive, eu não comentei isso, mas eu já cheguei a comparar os resultados de uma modelagem com a regressão. Gente, é basicamente a mesma coisa. Como é a mesma análise, né, no fundo, então é a mesma coisa, mas vai depender da complexidade do modelo. E eu também diria uma outra coisa, de novo, sempre pensando que a modelagem é a questão de confirmação, tá? Você sempre está ali com uma teoria por trás, né, te embasando, te falando onde você precisa ir e te mostrando, mas realmente é uma escolha de pessoa. Eu já vi várias vezes, Adalmi, relações muito simples e a pessoa, ela roda a modelagem só para ficar uma coisa mais sofisticada, mas em termos de resultado é muito parecido. Então, assim, eu iria mesmo para questões mais simples, eu iria realmente para regressão simples. Legal, professor. Obrigado pela resposta. Euler, fica à vontade. Pessoal, boa noite. Parabenizar a professora Heloísa pela apresentação, excelente. Estou usando a modelagem, então assim, foi muito bom rever alguns conceitos e já esclareceu também algumas dúvidas teóricas. Queria só que você pudesse comentar um pouquinho, se você já teve alguma experiência usando a modelagem de equações estruturais para fazer a distinção entre ou moderação ou mediação de variáveis. Se há algum pela modelagem para especificar, né, se o efeito é moderador ou mediador, ou se isso tem que vir mesmo mais da teoria. Legal, legal. Um prazer te ver, né, novamente. E vamos lá, então, né? A modelagem, ela vai rodar a mediação, como eu apresentei para vocês lá com a proposta do Thiago, e também a moderação por meio das análises multigrupo. Eu não falei da análise multigrupo aqui, para a gente não complicar muito, mas ela também é uma das análises que podem ser realizadas pela modelagem. E sim, né, preciso de novo, mesmo com as relações de mediação ou de moderação, eu preciso do apoio da literatura. Só que, Euler, isso não impede de você testar. Porque é testável, né? Você inclui ele no modelo e vê o que acontece. Não tem problema você fazer isso, tá? Então, né, igual eu falei, você que alimenta o software, então você que vai falar para ele o que você precisa, né, de saída. Então, eu não vejo problema, mas sim, se você, por exemplo, estiver construindo uma hipótese de pesquisa na sua dissertação, né, você precisa da modelagem, da teoria, né, para embasar, né, as suas hipóteses. Então, vai depender da pesquisa, da sua pesquisa. Mas é possível. Ótimo, obrigado. Imagina. Professor, uma pergunta da Tainara. Ela quer saber o seguinte: como é que as variáveis de controle são colocadas ou descritas ou inseridas na modelagem? Elas podem ser inseridas como variáveis de moderação dentro da modelagem. Mas, assim, eu nunca usei, assim, eu não tenho experiência de usar variáveis de controle na modelagem, nunca usei, na verdade. Mas eu acho que essa seria uma das formas de usar. Legal, é uma boa pergunta, porque a gente usa muito as variáveis de controle nos modelos de regressão, né?
Sim. Quando você quer saber se Uhum. há E influência ANCOVA dele, também, análise de variância. isso. Uhum. Quanto mais variáveis de controle você inserir no seu modelo, mais confiança você vai ter naquele resultado, né? Ou seja, Exatamente. independente Exato. disso, essa relação, ela permanece, né? Uma outra Uhum. coisa também interessante em relação à modelagem, parece que existe um certo glamour na literatura, né? Tipo assim, Sim. você faz modelagem, parece que as revistas publicam mais, ou parece que, não sei se é porque as Uhum. pessoas, os avaliadores não entendem, né? Porque é muito complexo, ou porque chama atenção, enfim. Como é que você vê isso? Eu queria que você comentasse um pouco disso para gente. Concordo com você, Adalmir. Acho que realmente tem essa questão, né, do glamour mesmo, de, de ser uma análise realmente mais complexa. Mas eu acho que brilha os olhos das pessoas também que fazem a questão dos índices de ajuste, de tanto de parâmetros que ela fornece para a gente, além dos normais, tipo do R quadrado mesmo, que a gente está acostumado lá na regressão. Ela fornece muito mais do que isso, né, em um único modelo. Então, ela tem mais recursos. Eu acho que é por isso que tem, né, esse olhar mesmo, não, vou fazer modelagem e tal. Eu mesma, muitas vezes, eu prefiro fazer a modelagem, uma análise, às vezes, confirmatória, fatorial confirmatória, do que exploratória. Por quê? Porque eu tenho mais recurso ali, né, eu tenho mais confiabilidade. Como ela já me dá a validade convergente discriminante, por exemplo, que a exploratória não me dá, eu já prefiro usar ela. Mas realmente tem um certo glamour. Então, de novo, tem algumas situações, alguns problemas de pesquisa que a regressão já me responde. Vai depender muito da pesquisa, tá? Mas sim, tem esse glamour, né? Quando a gente vê lá no resumo do artigo, a pessoa usou modelagem por causa dela. E meio que engraçado que virou um modismo mesmo. Então, teve uma época aqui, né, de publicações que a gente via demais a modelagem. Eu acho que agora, pelo menos na área de marketing, na área de comportamento do consumidor, está tendo ainda, tem muito, mas hoje eu vejo as pesquisas experimentais sendo, sabe, estão começando a acontecer. Bom, e por falar em pesquisa experimental, nossa próxima palestra vai ser sobre experimento, né? Super, super indico, gente. É, Assistam, não percam. a gente vai nossa próxima palestra com o professor Rafael Porto, ele vai trazer aqui ele vai falar um pouco sobre como conduzir um experimento. É algo relativamente novo na administração pública, né? A gente vê pouquíssimos experimentos, Desafiador. desafiador Desafiador. Mais do também. que a modelagem, gente. É, Acreditem. a gente tem visto aí em revistas internacionais de alto nível começando a Uhum. publicar experimentos, inclusive na área de administração pública. Então, assim, é mais uma palestra imperdível. Então tá, pessoal, é isso aí. Agradeço a presença de todos, agradeço imensamente a participação da professora Heloísa nessa palestra, trazer para a gente aí modelagem de equações estruturais. É difícil, é complexo, é difícil até de formular perguntas, né? Eu entendo. Mas é isso aí, tá? Obrigado. Pessoal, eu Professora, queria agradecer a fique à vocês vontade. aí pela paciência, né, de me escutarem 1 hora e meia falando de estatística, enfim, de coisas complexas numa terça-feira à noite. Então, agradeço mesmo a confiança também, de novo, professora Dalmi. E eu coloquei meu e-mail no final, eluisawatanabe@unb.br ou eluisaw@gmail.com. Professora Dalmi tem meu contato, então fiquem à vontade, gente. Eu gosto muito, assim, de quebrar a cabeça com problemas de pesquisa que envolvem modelagem. Gosto muito mesmo, sabe? De novo, eu aprendo muito, eu sou apaixonada por esse método. Então, contem comigo se eu puder ajudar vocês. Legal, eu coloquei aqui no chat o seu e-mail, coloquei também a tese do Bacana. Tiago, coloquei o O trabalho. Abner também está aqui, agora eu acabei de ver aqui. Legal. Legal, muita gente mandando aqui um alô para você, ó. Mariana, tá falando Gente, a aqui. Mariana foi a minha aluna de graduação. Isso, Acho que é ela. exatamente. Agora ajudando ela no doutorado. Legal. A gente Gente, que teve também orgulho a dessas minhas alunas. Carla Veloso, Carla, um beijo, Carla. muita gente aqui mandando aqui.
Parabéns, enfim. Então é isso aí, pessoal. O Rodrigo falando que eles estão no meio de uma aula de estatística, né, a turma do MPA, e o professor Daniel vai falar um pouquinho de modelagem, mas é bem pouquinho mesmo, ele vai focar mais em questões mais básicas da estatística. É isso aí. Professora Luísa, obrigado. Bárbara, Thaísa, muito obrigado. Pessoal, boa noite, bom descanso para vocês. Até terça-feira que vem, com mais uma palestra próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite, bom descanso. Tchau, Opa, tchau. boa noite para todos aí, até mais. Boa noite a todos, professores. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, gente. Até mais. Professor Bárbara, Dalmi, oi. pode finalizar a gravação. Tá bom, joia. Tô vendo que tá ainda. Boa noite.